Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, no Evangelho que escreveu João, capítulo 12. A partir do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Evangelho que escreveu João, capítulo 12, versículo do 1 até o 8. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, Senhor, e te agradecemos por o privilégio de estarmos em tua casa para te adorar, para reconhecer, para declarar que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor, e nós pedimos que teu Espírito Santo venha e nos ajude a entender e compreender mais e mais a tua palavra. Que nesta noite nós sejamos terra fértil para a palavra que vai ser lançada. Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode tomar seu assento, menos o pastor, porque o pastor Arão, porque ele é jovem, tem que ficar em pé. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quando eu estava meditando um tempo atrás nesta palavra, uma palavra muito conhecida de todos nós. Amém? Nós já lemos várias vezes e me veio esta pergunta: quem é que governa a nossa vida? E essa pergunta que o Espírito Santo nos está dizendo, nos está fazendo nesta noite: quem é que governa a nossa vida? E nestes versículos, vemos algo tremendo. Vemos Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, ela com um coração tão grato, não? Eles tinham preparado um jantar, uma ceia, um momento de comunhão. E aqui dão detalhes bem claros. Diz 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes de Jesus ser crucificado. Ele teve um banquete dado por seus amigos. E o que aconteceu? Maria não sabia o que fazer para agradecer por o tamanho milagre que tinha acontecido na vida, na sua família, com a ressurreição de Lázaro, que ela toma o melhor que ela tinha. Uma libra de nardo puro e o quebra e unge a nosso Jesus. A palavra diz que era o equivalente a 300 diárias. Não, hoje dizem que uma diária de uma pessoa que
faz serviço de limpeza doméstica, está em torno de R$ 100. E se nós pensamos, seria algo como R$ 30.000 que ela foi, derramou aos pés de seu amado. Porque ela estava com o coração cheio de gratidão. Amém? Por outro lado, nós vemos o outro personagem, Judas Iscariotes. E eu pensando em Judas, a palavra me disse, como eu já falei, 6 dias antes da Páscoa. Então, quer dizer que Judas já tinha caminhado com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Judas viu que nós não tivemos oportunidade de ver. Judas viu mortos ressuscitarem. Judas viu Jesus andar por sobre as águas. Judas viu cegos, paralíticos, surdos, doidos como o Geraseno serem curados. Ele viu e desfrutou da multiplicação dos pães. Ele viu Jesus acalmar a tempestade. Ele teve um privilégio que poucos naquela época tiveram. E ele faz a seguinte declaração: é um desperdício. Enquanto a outra deu o melhor para Judas, era um desperdício. E aí veio esta pergunta: quem governa nossa vida? Que pensamentos havia na vida de Judas e que pensamentos havia na vida de Maria? Maria, nós vemos poucos detalhes, nós vemos ele indo para a casa de Marta e de Maria poucas vezes, e que Jesus esteve em Betânia, mas Judas esteve com ele sempre, e aparentemente não conhecia. 3 anos e meio caminhando com Jesus e disseram: é um desperdício. Que dor! Mas aí, no próximo slide, nós vamos ver o seguinte. Eu vou pedir que ele coloque. A palavra diz lá em Provérbios: assim como ele é em seus pensamentos, assim como ele imagina sua alma, assim ele é. Não, Provérbios 23, 7. E uma das coisas é que o Espírito Santo está trabalhando em nós, porque assim como imagina sua alma, assim ele é. E a importância, o Senhor está querendo falar nesta noite, a importância de nossos pensamentos. A importância, porque nós somos o resultado. Tem uma coisa que nós não podemos fazer, é parar de pensar. E todo o tempo nós estamos sendo bombardeados. Todo o tempo. E eu vou fazer o que meu pensamento está mandando. Lembram quando Paulo dizia: o que eu quero fazer não faço, e eu faço o que eu não quero fazer? Não? E nós vemos que muitas vezes nós temos muita boa vontade. Muitas vezes decimos: eu não quero pecar, eu não quero pecar. E viramos o quarteirão e estamos pecando. Eu não sei se acontece só comigo. Não vou ter mais um mau pensamento. Mas eu queria dizer, foi algo que me chamou a atenção. Se você vai no dicionário inglês, dicionário de Oxford,
no próximo slide, você vai ver qual foi a palavra do ano 2024. Você sabe qual foi a palavra que se destacou na língua inglesa em 2024? Brain rot. Cérebro podre. E por que está falando de cérebro podre? Porque hoje, em 2025 e em 2024, e já faz quase uma década, nós estamos sendo bombardeados por milhares de informações. Eu não sei como você está, mas a gente precisa exercer o domínio próprio, porque todo o tempo nós queremos estar com uma novidade em nossos pensamentos, e eu não sei se acontece só comigo. Eu vou sentar o tempo que eu tenho, e aí eu coloco o YouTube para ver. Aí acelero, não, porque eu já quero passar para a próxima informação. Aí coloquei a próxima informação, não, eu leio primeiro e já vou para... acelero tudo porque eu quero ver a última notícia. E nós estamos sendo invadidos de informação, informação, informação. Eu me lembro que quando eu era criança, a televisão começava meio-dia. E 11 horas da noite nós não tínhamos mais televisão. Na Argentina, nós só tínhamos 5 canais. Hoje, fora de ter uma televisão, que já quase ninguém assiste televisão aberta, você tem Netflix, YouTube, Prime, Amazon, Disney, não sei quantas coisas mais, Pluto, e você vai e você está todo o tempo sendo bombardeado por informação, 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 informação. E, lamentavelmente, essa informação que nós vemos nas redes, se você não faz uma peneira, são informações que vão batalhar contra nós mesmos e nos vão levar uma vida que não agrada a Deus. Nós estamos sendo bombardeados, segundo após segundo. Nosso cérebro não tem descanso. Mas a palavra de Deus nos oferece não remédio, porque o remédio remedia. Ele nos oferece a cura. Amém? E eu queria acrescentar algo mais, porque eu estou sendo também bombardeada pela palavra de Deus. E foi algo que me impressionou. Eu leio a palavra há muitos anos, não? Como alguns já sabem, eu leio a palavra de Deus só há 45 anos. E aí vou ler, e eu falo, nossa, como eu não vi isto? Como não vi isto? Como não vi? E em Romanos 12:2, 1 e 2, nos diz assim, vamos abrir a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu estava comentando com o pastor, eu tenho 3 grupos de estudo diferentes. Em um grupo estamos estudando Jeremias, que está sendo apaixonante. Em outro grupo estamos estudando Romanos, e em outro grupo nós estamos estudando o livro de Efésios. E tanto nos 3 livros, mas especialmente em Efésios e Romanos, ele nos disse algo bem claro. Nós temos e continuamos exercendo o livre arbítrio. E essa é a maior e melhor característica. Nós não estamos aqui porque somos obrigados. Estamos aqui porque ele nos está dizendo: apresente. Eu vou apresentar se eu quero. Mas se eu sou filho de Deus, vou apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas a palavra diz: mas transformai-vos. E aí eu comentava com eles que numa época eu vinha na frente, eu queria que colocasse na mão, na minha cabeça, que o pastor orasse e que eu parasse de ter maus pensamentos, que eu parasse de pecar. Mas a palavra de Deus nos diz: mas transformai-vos. Quem vai ter que se transformar é você, fazendo as escolhas certas. Dia de domingo, a gente vem, recebe uma palavra poderosa através da vida dos pastores, através da vida dos irmãos, mas o que eu faço com essa palavra quando saio por aquela porta? Quais são minhas escolhas de alimentar-me? Eu continuo meditando, eu continuo dizendo: Senhor, vem me ajuda a colocar em prática a palavra que eu escutei? Ou vou me encher-me com outra informação? Sou eu que decido. Mas você sabe, tem uns versículos lá em Efésios que diz, lembra lá em Efésios 4, vos despojeis do velho homem, vos renoveis. Aí ele disse assim, vamos aqui, Efésios 4, abra em Efésios 4. Efésios 4, versículo 22 dice, Efésios 4, 22, dice, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem vai se despojar é você, sou eu. Que se corrompe segundo as concupiscências da carne, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento. Quem vai se renovar? Sou eu que decido me renovar. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. E mais na frente ele disse, no capítulo 5, versículo 18, diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem vai se encher? Tem coisas que o Espírito Santo está trazendo. Eu vou me encher do Espírito Santo. Como vou me encher, Pablo? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com os irmãos. Sou eu que estou dizendo, Senhor, eu quero de você.
E a palavra em Romanos 12:2 diz: transformai-vos. Somos nós que escolhemos, somos nós que tomamos a decisão. Mas sabe que algo bem interessante? O Senhor me levou a Isaías capítulo 6, quando Isaías se encontra e tem a visão do trono. E ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí diz que um anjo tomou um carvão aceso e tocou na boca de Isaías, e foi tirado o pecado. O que o Senhor compartilhou é que quando nós decidimos, quando nós tomamos um posicionamento, o Senhor vem com sua presença, Ele vem com os anjos, vem com todo o céu, porque Ele deseja que nós vivamos tudo aquilo que Ele de antemão preparou para a nossa vida. Mas eu me tenho que posicionar. Eu sou quem estou com o controle na mão da televisão. Eu sou quem está com o celular. Sou eu que o escolho. Deus não vai mandar um anjo para que desligue teu celular. Deus não vai mandar um anjo para que abra a Bíblia e que nós nos alimentemos. Mas se você abre a Bíblia, o Espírito Santo vai vir e trazer revelação, vai trazer alimento, vai trazer renovo, vai trazer sua vida em nossas vidas. Amém? Mas nós vamos continuar, vamos para a próxima. Como diz em 1 Coríntios 2, versículos 2 ao 14. Vamos ler todos juntos. Estava aí, não sei se... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós temos o Espírito de Deus para sermos renovados. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é maior que toda força satânica, que todo pensamento do mundo. Nós temos a favor todo o céu. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Pode passar. E disse, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Amém. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que nós vivemos é loucura. É loucura. É loucura para o mundo. Mas é louvor para Deus. Amém? Pode passar. João 14, 26. Que nos diz? Pode colocar o versículo. João 14, 26 diz assim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vai nos ensinar. Tem tantas coisas
Eu, às vezes, eu não sei se você notou um detalhe, depois vai e abra. Esta semana, umas 3 semanas atrás, comecei a ler de novo Mateus, e você sabe que me chamou a atenção? Eu não sei quantas vezes eu li Mateus, tá? Eu não sei quantas vezes, o capítulo 1 de Mateus, onde está a genealogia de Jesus. E ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó, pá, pá, pá. E quando chega a Jessé, diz, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Salomão a Roboam. O único reconhecido como rei soberano é Davi. Como ungido. Chama atenção, falei, meu Deus, como nunca vi. Mas à medida que nos dispomos nosso coração, olha, nós vamos ficar deslumbrados com a palavra de Deus, que continua sendo viva e real. Porque tem um detalhe, sua palavra diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Pode passar. E isto é bem interessante, e eu quero que você grave isso. Não sei se você sabe, não só se é lá em Tocantins, tem muitos coaching, tem muitos pastores coaching, não? Está de moda. A moda, não? Ser coaching. E Deus me falou, me disse, Pabla, o coaching é bom. É bom para as coisas da terra. Mas para as coisas do céu, só meu Espírito Santo. Amém? E esta frase que o Senhor deu é: o Espírito Santo vai trazer revelação e não informação. O Espírito Santo vai trazer revelação. Revelação e não informação. E somente a revelação vai transformar a nossa mente. Somente palavra revelada. Nós podemos ver, hoje estamos inundados de pregações. O que nós mais vamos é letra, letra, letra. Mas sabe que o Senhor nos está dizendo neste tempo? Eu quero que você sente comigo, porque eu tenho coisas tremendas para te revelar. Eu acho que comentei com André e Andressa a última vez que vi. Eu estava lendo o livro de Jó, tá? Eu leio bastante a Bíblia, tá? Estava lendo o livro de Jó este ano. E no capítulo 1, quem se lembra a história de Jó? Tá? A palavra nos diz que o diabo se apresentou e disse, Deus falou, você viu meu servo Jó? Disse, não há ninguém como ele na terra. E o diabo disse, ele disse, mas de balde ele não te serve, porque você tem coroado ele com muitos bens. E aí Deus disse, você pode tocar em tudo dele. Lembra nessa parte? Que ele tocou? Tudo. Tocou os filhos, os animais, todas as posses. Qual foi a única coisa que o diabo não tocou? Que não tocou? A vida dele e da esposa. Porque sabe qual foi a frase que o Espírito Santo me deu? Deus falou, não toca na vida dele. Deus reconhece o valor do matrimônio. E até o diabo reconhece o valor do matrimônio. E sabiam que Jó e a esposa eram só uma carne. Só uma carne. Até o diabo reconhece
o valor do casamento, porque não tocou. Mas são coisas que você senta, Senhor, fala comigo. Fala comigo. E você lê uma parte, vai outra. Eu estou lendo Jeremias, eu estou apaixonada no livro de Jeremias. Não, quedaria horas e horas. Nós estamos no capítulo 14 ainda. Mas, vamos lá. Mas nós precisamos ter revelação da palavra de Deus. Eu me lembro, o dia 7, completei 36 anos no campo missionário. E a palavra que Deus tinha me dado, ensina-nos a contar os nossos dias a fim de que alcancemos coração sábio. Salmo 90. E isso que eu peço a cada dia. Que Ele venha com sua palavra viva, com sua palavra real sobre minha vida e que me ensine a contar cada dia que eu estou vivendo. Amém? Nós precisamos, Deus tem uma palavra para cada família, Deus tem uma palavra para cada indivíduo, Deus tem alimento de maneira individual que vai te sustentar e vai te fortalecer cada dia. Mas, como nós falamos, a mente podre. Se nós vamos, quantas horas nós gastamos no YouTube? Quantas horas nós gastamos antigamente? Tínhamos um videocassete, eu aluguei 2 filmes, parecia uma coisa absurda. Hoje, muitos fazem viradão, mas não fazem viradão de Bíblia. E aí, qual vai ser o resultado? Se nós pensamos, temos 3 horas com a escola dominical os domingos, mas 2 horas de um discipulado. A semana tem 144 horas, ou 148. Sim, 148. Eu me alimento 5 horas no discipulado e na igreja. E o que eu faço com as outras 143 horas da minha vida? Que vai ter força na minha vida quando eu tenha que escolher, quando eu tenha que tomar uma decisão. O que vai ter força é daquilo que eu me estou alimentando. Mas eu sei que Deus está fazendo coisas tão lindas neste lugar. Eu posso acompanhar no grupo. E sei que a cada dia Deus está colocando anseios de jejuar, de orar, de fazer vigílias, de estar na presença de Deus, de ser alimentados pelas palavras eternas. Amém? Vamos passar para a próxima. Este é um versículo que eu amo. Salmo 119, versículo 18. Desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. Nós temos que pedir isso. Nós temos que pedir que o Senhor tire o véu, que Ele abra nosso entendimento para que nós possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. São maravilhas. Maravilhas, maravilhas. Se você imagina tudo o que está acontecendo, Irã, Israel, Estados Unidos, tudo isso está na palavra de Deus. Para nós não é novidade. Para quando vem todo isso, não, eu já li na palavra. Eu já li na palavra, eu sei que vai acontecer. E eu sei que Ele está de meu lado segurando minha mão para me conduzir um dia a estar com Ele na vida eterna. Amém? Pode passar. E aí vem o mais interessante. Eu posso ler e não entender. Não importa o nível intelectual. Eu mesmo posso ter estudado teologia e não poder contemplar as maravilhas da sua lei. Às quartas-feiras, às terças-feiras, eu tenho um grupo de estudo. Tem médicos, tem tudo.
E não é porque são médicos. Leem. Mas, Pablo, o que quer dizer? Leem novamente. Mas, Pablo, eu não estou entendendo. Leem novamente. E aí vem o Espírito Santo e traz entendimento. Não podemos ser PhDs e não entender a palavra. Porque a palavra só é entendida através do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos deu, como já limos, de forma gratuita. Amém? Vamos a... Qual é o caminho? E diz a palavra do Senhor: a intimidade do Senhor é para que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade. E Ele nos vai dar, é Ele que nos vai dar a conhecer a sua aliança. E eu falo isto porque eu tenho minhas loucuras. Eu gosto de ler comentários. E eu leio muitos comentários, mas o Senhor sempre vem. Me disse, Pablo, quem inspirou este autor? Foi meu Espírito Santo. E quem está dentro de você? Meu Espírito Santo. E nós precisamos ter intimidade. E para ter intimidade com alguém, que nós precisamos gastar tempo. Gastar tempo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E já estamos caminhando para o final. Amém? Pode passar. Os olhos do entendimento só podem ser iluminados por Deus. Coloca o versículo. Efésios 3, Efésios 1, 17, e diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabia que seu coração tem olhos? Iluminando os olhos de vosso coração. Quando não me bateu bem, é o Espírito Santo que está falando. E quem é que pode fazer? Esta é uma oração que Paulo fez. Paulo fez duas orações, no capítulo 1 e no capítulo 3. E pede que o Espírito Santo ilumine os olhos de nosso coração para que nós saibamos qual é a esperança de nosso chamamento. E se eu perguntasse, você sabe qual é a esperança de seu chamamento? Nós precisamos saber que um dia Jesus veio e nos está aguardando, porque um dia, pela eternidade, nós vamos nos casar com Jesus, porque nós somos a eleita, somos a esposa que se está ataviando para um dia, pela eternidade, desfrutar com Ele tudo o perfeito que desde antemão Ele preparou para nós. Amém? Pode passar. Deus deseja que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
a vontade de Deus é boa, porque vem com tudo de bom. É agradável, é prazeroso. Servir a Deus é prazeroso. É prazeroso. E é perfeito. Não tem erro. Quando nós estamos nele, ele deseja que nós experimentemos. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos. Quantas vezes não ficamos surpresos de pessoas que aparentemente eram santos. E um dia sai um escândalo, por quê? Porque tinha uma vida dupla. Porque aparentemente ele escolhia uma coisa, mas na intimidade era outra. E nós precisamos, meus queridos, nós precisamos saber fazer as escolhas para poder desfrutar tudo o de bom que o Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé neste momento. Quanto tempo você tem ocupado para o Senhor? Eu sempre falo, você pode mentir para mim, mas nós não podemos enganar ao Senhor. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos. E o Senhor, nesta noite, está falando, eu quero que você me escolha. O pecado é prazeroso. Ninguém vai dizer que o pecado não é prazeroso. Mas servir a Deus é muito melhor. Servir a Deus é a maior bênção que nós podemos ter em nossas vidas. Servir a Deus vai nos levar a chegar ao final do dia e poder dormir tranquilos, poder descansar, poder olhar para as pessoas que nós amamos e estar em paz. Servir a Deus, nada se compara ao privilégio que nós temos. E Deus deseja que, exercendo nosso livre-arbítrio, saibamos escolher a boa parte. Se você fechar seus olhos, você fala, quero ler a Bíblia. Ai não, em YouTube tem isto, não, em Prime tem isto, não, na Netflix tem isto. E tua mente fica. Mas Deus está desejando que acalmemos nosso coração e que possamos buscar a boa parte. Quando eu vi as palavras de Judas, é um desperdício. É um desperdício aquele que ressuscitou a filha de Jairo. É um desperdício aquele que ressuscitou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. É um desperdício aquele que alimentou a 5.000.
É um desperdício aquele que abriu os olhos para Bartimeu. É um desperdício aquele que, com uma simples palavra, foi e falou para o paralítico de Betesda: toma teu leito e anda. É um desperdício aquele que trouxe o céu para a terra. E eu não sei do que se alimentava Judas. Mas nesta noite eu quero ter o coração de Maria. De poder sempre dar o melhor para o Senhor. Porque tudo que nós dermos para o Senhor nunca vai ser um desperdício. Eu vou contar um detalhe dessa palavra. Nós limos que ele falou, o próprio Jesus disse que Maria preparou o corpo para quando o embalsamarem. Você sabe o que fez Maria? Esse nardo puro era tão forte que 6 dias depois, quando Jesus estava sendo crucificado, ele ainda podia sentir o cheiro de uma adoradora. Que foi Jesus que disse: ela preparou meu corpo para quando me embalsamarem. Jesus podia sentir, no pior momento, o cheiro de uma adoradora que deu a melhor parte. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Senhor, e em nome de Jesus, Senhor,